Ai, meu Deus, eu tô notando umas rugas novas, uns cabelinho branco. Ai, meu Deus do céu, o que será que tá acontecendo? Oh, meu Deus. E você? Acho que você tem umas ruguinhas novas aí também, né? E cabelos brancos. Ah, com certeza, né? Bom dia! A Escola Bíblica Dominical. Que Deus venha honrar grandemente mais uma série aí pra gente conversar. E eu comecei aqui falando, né, das rugas, dos cabelinhos brancos. E hoje nós vamos falar uma coisa especial. O tempo passa. Sim, o tempo passa, né? E eu quero que você dê uma olhadinha aqui, ó, aqui do ladinho, dessa imagem do bebê Johnson. Como que ele está agora, atualmente, né? O bebê Johnson era conhecido, ai, que bebê lindo, que bebê lindo. E agora, né, como diz o textinho aí, se o bebê Johnson ficou assim, o que será de nós? Mas glória a Deus por isso, né? Através da palavra de Deus nós temos entendido que Deus tem um plano também na nossa vida através do tempo. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o Salmo de número 90, que é o salmo muito especial. Salmo de Davi? Salmo de Asaf? Salmo dos filhos de Coré? Não. Salmo de Moisés, um grande homem de Deus, né? É o único salmo dele, é o Salmo 90. Muitas pessoas não sabem, né? Mas ele escreveu esse salmo para deixar pra gente. E aí, o que eu gostaria de compartilhar com vocês? Que esse salmo expressa as experiências que esse grande homem de Deus teve. Não é verdade? Imagina um homem que viu o mar se abrir, que viu cair o maná do céu, que viu cair codornizes, que viu Deus face a face, né? E ele também escreveu o Pentateuco. Oh, meu Deus, que coisa linda! Um homem que teve grandes experiências com Deus e morreu aos 120 anos. Então, quanta experiência, não é verdade? E aí, nesse salmo, ele faz um comparativo entre a eternidade e a vida terrena. E eu gostaria de compartilhar alguns versículos com vocês, tá bom? O versículo de número 4 fala assim, ó. Para ti, 1000 anos são como um dia que passa. Olha só, nós já ouvimos falar disso, né? Ah, para o Senhor, um ano é como 1000 dias, né? E 1000 dias como um ano. Quem falou isso foi Pedro, lá no livro de Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, os versículos 8 e 9, né? Ele fala assim, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então nós somos tratados como tempo, né? E é como se Deus falasse assim, calma, calminha aí. As coisas vão acontecer, não fique preocupado com as ruguinhas não, com os cabelos brancos, né? Calma, calma. O que Deus dá como importância para a nossa vida terrena são as experiências que nós passamos aqui com Ele. E Moisés sabia muito bem disso. Conforme toda a experiência que esse grande homem de Deus teve, ele sabia. E ele deixou registrado nos Salmos de número 90, alguns versículos que nós sabemos, né? Essas palavras, mas talvez não atinamos que foi ele que deixou isso. E então ele fala isso. E no versículo 5 ele fala assim, arrastas as pessoas como enchente. Elas são como sonhos que desaparecem. São como a grama que nasce pela manhã e pela manhã brota e floresce. Mas à tarde murcha e seca. Meu Deus, acabou. Que comparação, né? De manhã, aquela graminha bonitinha, ela nasce toda bonitinha e de tarde, puf, secou. E ele faz esse comparativo com a nossa vida. É assim também a nossa vida. Ela passa, né? E aí, no versículo, deixa eu ver aqui, no 9, ele fala assim, passamos a vida debaixo da tua ira e terminamos nossos dias como um gemido, né? Em outras traduções ele fala assim, como um breve pensamento. Olha, imagina a velocidade do pensamento. Tum, pensou. Assim é a nossa vida. Ou um gemido, né? Acaba a vida, acabou. Acabou o ar, acabou tudo.
E ele vai fazendo esses comparativos com a vida terrena aqui. E mais, ele fala outra coisa, né? Que muitos já ouviram falar, mas não sabem que está dentro desse salmo. Que a nossa vida, no versículo 10, se fala assim, ó. Mas recebemos 70 anos, alguns chegam aos 80. Mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto. Logo desaparecem e nós voamos. Né? O que ele fala? Que nós recebemos 70, 80 anos e o que passar disso é canseira e enfado. Fala sério, né? Claro que hoje em dia a qualidade de vida nos faz ter um pouquinho mais, né? De 80, 90, né? Chegar às vezes até 100 anos. E como Moisés mesmo chegou a 120 anos, né? Com tantas experiências. Mas ele fala aqui que é canseira e enfado, né? E eu pensei, ai meu Deus, tô com 57, falta 23 para os 80, né? Ou 13, né, para os 70. Então nós temos que pensar. E eu pergunto, quanto falta para você? Faz as contas aí. Como é que tá a tua vida, né? Nós vamos vendo aqui que até aqui ele dá um choque de realidade. Ele faz a gente entender que a vida passa. Porque tem gente que acha que a vida não vai passar, né? Que vai ficar sempre no bem bom, sempre novinho, sempre saradão. A vida passa. E me veio isso, um choque de realidade, Moisés dando aqui. Primeiro ele fala tudo isso, né? Mas aí, né, com muita sabedoria, ele continua falando no versículo 12. Eu quero deixar só alguns versículos pra gente meditar. E ele começa então, né, a falar com sabedoria e nos ensinar também. E no 12 ele fala assim: ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa, né? E eu me lembro desse versículo, toda vez, né, que o Senhor, que alguém faz aniversário, ou eu mesmo, eu lembro disso. Meu primeiro pastor, o pastor Jair, todo mundo que fazia aniversário, ele mandava esse versículo. Ensina-nos a contar os nossos dias para que tenhamos sabedoria. Ou seja, fez aniversário? Medita aí na tua vida. Como é que tá a minha vida? Né? Tá tudo nos trinques, eu preciso de mais sabedoria, né? Então nessa outra fase, Moisés aqui ensina que nós temos que olhar para a nossa vida e pedir a Deus sabedoria. Bem propício pensar isso num dia de aniversário, né? Ou no final do ano, né? Ô Senhor, ajuda-me a olhar para minha vida, né? A cada dia, cada ano que passa da minha vida e ter sabedoria, né? E no 15, ele fala uma situação muito especial. Ele começa então a um pedido restaurador, né? Moisés deixa claro aqui. No 15 ele fala: dá-nos alegria proporcional aos dias de aflição. Compensa-nos pelos anos em que sofremos. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa. Olha que pedido maravilhoso que Moisés faz. Dá-nos alegria proporcional aos dias de aflição. Olha só. Então, que coisa mais linda. Eu me lembro aqui ter dado esse versículo para a chefa, que é a Marli, pastora Marli, uns dias atrás, ela, numa canseira, numa tribulação, eu mandei esse versículo para ela, né? Por quê? Porque é restaurador saber e pedir para o Senhor que nós tenhamos tempos de alegria proporcionais aos tempos de aflição. Receba aí. Seja qual for o dilema que você está passando, ou na pandemia, né? Talvez os anos vão se passar, nós vamos ver isso e detectar que nós falamos isso nos tempos de pandemia. Mas é para todo tempo. Deus é poderoso para nos restituir a alegria proporcional aos tempos de aflição. Fala sério, o que você está passando aí? Problemas com saúde, com enfermidade, financeiro. Saiba que Deus é poderoso e nós temos que pedir, assim como Moisés pediu, que seja proporcional. Teve dias de aflição? A alegria também vai ser proporcional a esses dias de aflição, né? E com certeza, esse Moisés maravilhoso, que passou 40 anos rodando no deserto, fazendo, né, tantas coisas, tendo experiências com o Senhor, encarando um povo rebelde, não é? Sofreu, pelejou como líder, como marido, como parente lá de Miriam, de Arão, né? Sofreu um bando de coisa. Ele, então, tem uma vida abençoada para falar isso pra gente. Né? E deixar claro que ele pediu ao Senhor: dá-nos alegria proporcional aos dias
de aflição, tá bom? Ele manjava e sabia o que era ter dias de aflição, né, na terra. E sabia que Deus era poderoso. E com certeza, ele não entrou na terra prometida. Mas eu imagino a alegria dele, depois de tantos anos, né? 100 e poucos anos de vida. E veio morrer com 120, mas ele olhou a terra prometida. E isso deu grande alegria para ele. Então ele escreveu esse salmo com propriedade, né? Sabendo o que ele estava fazendo lá. E para acabar, eu quero deixar o versículo 17, que fala assim: seja sobre nós a bondade do nosso Deus, faze prosperar nossos esforços. Sim, faze prosperar nossos esforços. Em outra tradução fala: seja sobre nós a graça do nosso Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Então, para finalizar, eu deixo assim, aqui. Assim como Moisés, nós também vamos deixar um legado. Um legado. Qual é esse legado? São as obras das nossas mãos. O que nós temos feito aqui na terra. Moisés escreve esse salmo e deixa claro que é importante saber que a vida passa, né? Como alguns brincam, a uva passa, o ferro passa, não se brinca, né? Mas passa sim. Mas é importante deixar que nós temos que deixar um legado através das obras das nossas mãos. Embora nossos dias sejam poucos, né? Como ele falou aqui, de manhã, né? Tal, acaba, não interessa. São poucos, mas vamos fazer o nosso melhor, o melhor que nós pudermos, para deixar um legado aqui nessa terra. Vamos aproveitar, né? Eu quero te convidar, né, nessa escola bíblica, a aproveitar o teu dia, a questionar, o teu dia não, a tua vida, questionar a tua vida. O que será que nós podemos melhorar? Né? Assim como Moisés falou aqui pra gente. Eu me lembrei de Eclesiastes 9:10 que fala: tudo que vier à tua mão, faça conforme as tuas forças, mas faça. Né? Não deixe para depois do final da vida, ai, eu podia ter feito isso, ai, eu podia ter ido lá e me consertado, ai, eu podia ter... Não, é agora. Se esse salmo está nos questionando, assim como Moisés deixou, nós temos que pensar na nossa vida e falar: Senhor, onde eu estou falhando? Vamos colocar nossa vida na balança, né, nessa escola bíblica? Onde que eu posso melhorar? Onde eu estou errando? Onde eu tô acertando, onde eu posso continuar, e o importante é isso, como ele acaba falando, né? Seja sobre nós a bondade do Senhor nosso Deus. Faze prosperar nossos esforços. Vamos nos esforçar? Eu quero te convidar a melhorar, a se esforçar, para ver a bênção do Senhor sobre a nossa vida, tá bom? E vamos deixar o nosso legado aqui nessa terra, né? Outros vão falar: eu lembro dele, eu lembro dela, ela fez isso, ele fez aquilo, né? É o nosso legado. O tempo passa e o que importa é o que nós deixamos nessa terra, tá bom? Quero orar com você, né? E declarar vitória sobre a força que Deus tem para nos dar, tá bom? Ore comigo. Senhor Deus, nós queremos te louvar e te agradecer, Pai. Muito obrigado pela experiência de Moisés. Moisés deixou registrado, Senhor, nos 5 livros da Bíblia, tudo o que o Senhor queria no Pentateuco. Um grande homem de Deus, que viu o Senhor face a face. Senhor, o Senhor é misericordioso e bondoso. Nós queremos pedir que nesse pouco tempo que temos aqui na terra, tenhamos grandes experiências contigo. Que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha tirar de nós tudo aquilo que não te agrada e que possamos deixar um legado, assim como Moisés, deixar um legado precioso aqui nessa terra. Fala conosco, Senhor, honra a nossa vida, a nossa família, e que as marcas, Pai, desse tempo aqui na terra, nós possamos nos impulsionar para fazer o melhor. Por isso, honra os nossos planos e os nossos projetos, e honra a nossa vida. Muito obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom domingo, tá? Deus abençoe vocês.